A paz do Senhor, meus queridos irmãos, mais um vídeo novo no canal, a qual a gente vai estar falando, aliás, a missionária Zezé vai estar contando um pouco do seu testemunho, do que Deus fez na vida dela. Né, missionária Zezé? Para quem não sabe, irmã, missionária Zezé faz parte, né, da nossa igreja, para a honra e glória do nome do Senhor, da Rocinha 2, Assembleia de Deus, Cidade de Deus, né? Eu me confundo muito, tem vezes. Amém. Fala aí, missionária Zezé, o que Deus fez tão grande assim na sua vida? A paz do Senhor Jesus, né, já foi apresentada, missionária Zezé. Eu quero falar para meus amados irmãos que Jesus é o mesmo, Jesus não mudou, Ele continua operando milagre, porque o Senhor é e será eternamente. Né? Eu sou um milagre na mão do meu Deus, pois as minhas plaquetas começaram a cair muito, e nem o médico acreditou, porque eu não perdi sangue, mas cada vez que ele pediu o exame, quando eu pegava o resultado, estava mais baixo ainda. Né? E Deus foi logo levantando os profetas, falando que a minha vida era um milagre na mão dele. E por isso eu estou aqui, testificando do milagre que Deus operou. Porque uma plaqueta que o mínimo é 150, caiu para 54, caiu para 14, depois caiu para 12, tremendo. E depois caiu para 8. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. E eu não sentia nada, não fiquei debilitada fisicamente, não perdi as forças, não tive hemorragia. Conseguia andar normalmente, missionária Zezé? Tudo, não, continuei levando a vida normalmente, comia, andava, saía, fazia obra, voltava, e muita gente até nem acreditava quando as irmãs falavam, mas o nosso Deus, quando faz um milagre, é bem feito, porque Ele é poderoso, né? E muita gente às vezes duvida de que Deus é capaz. Eu digo para meus amados irmãos que Deus, Ele continua o mesmo. Eu peguei hepatite C quando eu tive a gravidez do meu filho. Na hora do parto tive hemorragia, tomei bolsa de sangue, peguei hepatite C crônica e Deus me deu um fígado zerado, novinho. Não precisei passar para o tratamento do médico. Até ele mesmo falou, Maria, isso é para quem tem fé. E eu falei, eu tenho fé no meu Jesus. Tem pessoas que não têm mais fé, perderam a fé. Isso, né? Jesus me deu coluna nova. Né? Como foi esse negócio da coluna, missionária? A senhora tem que contar, porque o que mais tem é de gente com problema de coluna. Então, como foi? Minha coluna era boa, eu estraguei minha coluna, eu mesmo estraguei. Quebrando pedra, carregando pedra para fazer os meus muros aqui de casa, que precisava fazer ou de concreto ou de pedra, porque eu não tinha dinheiro para fazer de concreto. E meu pai mandou a gente fazer de pedra, né? Massa de cimento de areia e pedra de mão. Mas tinha que catar pedra. Eu catei muita pedra, carreguei muita pedra, muito peso e estraguei a coluna. Né? E era uma dor insuportável. Quem tem problema de coluna sabe o que eu estou falando. Não tem posição. A pessoa deita, dói. Se é de lado, se é de bruço, dói. Não adianta. É uma dor que queima. E era assim, né? E eu tinha tomado também 2 anestesia RAC, né? Na coluna, quando eu tive meus filhos. E eu achava que a dor piorava por causa da injeção, mas na verdade era a coluna mesmo, né? Mas aí Deus, por misericórdia, né, me trocou minha coluna, me deu uma coluna nova. E como foi que Deus lhe deu essa coluna nova, missionária Zezé? Conta porque tinha uma obra na casa da minha mãe, como tem na minha casa, ponto de pregação, era na minha mãe. E um certo dia, né, no mistério, Deus usou o diácono Claudinei, que ele já não está mais na nossa igreja, né? Ele fez parte daquele ministério, depois foi para outro ministério. E ele no mistério ali, né, ele estendeu a mão para mim, e ele segurou na minha mão, e Deus usou ele naquele mistério muito profundo mesmo, e ele falou para mim, irmã Zezé, tu não sabe a bênção que tu recebeu do Senhor. Jesus falou para mim, Jesus me revelou, o anjo trocou tua coluna, tirou a sua coluna velha e botou uma nova. Mas tem pessoas, missionária Zezé, que diz que Deus não está fazendo mais milagre, que não faz essas coisas. Tem pessoas que perderam a fé. Perdeu a fé, porque Jesus foi na terra dele, né? Ele queria operar muitos milagres ali, mas diz a palavra de Deus que por causa da pouca fé das pessoas lá, não tinha fé nenhuma, não tinha fé, Jesus fez algumas curas, mas Jesus queria operar milagre, porque ele tem poder para operar milagre, né? E a partir de, porque eu tô falando, irmão, quando Deus me deu essa coluna nova, nunca mais eu senti nada. Você quer nada? Nada. E a senhora pega peso normal não, e não sinto mais nada. Não sinto mais nada, nem não dói, eu posso deitar de um lado, de outro, qualquer posição. Não senti, porque quando Deus opera o milagre, gente, a gente desfruta da benção. Deus não faz nada pela metade, Deus não faz nada incompleto, Deus não faz nada imperfeito. Tudo de Deus é perfeito, tudo de Deus é completo.
e ele me deu a minha coluna zerada, novinha, né? É uma coisa que muita gente não acredita, porque não tem. Qual médico faz transplante de coluna? Aonde? Né? Diz que nem cura tem. A pessoa faz aquele tratamento, faz uma fisioterapia e depois volta tudo de novo. Aí Deus foi. Mas quando Deus quer operar, ele, isso. E tocou nas suas costas e... Não, tocou não. Ele só estendeu a mão pra mim assim, segurou assim na minha mão. Ele naquele mistério, que ele também tinha um mistério de arrebatamento. E ele naquele mistério. E quando ele estendeu a mão pra mim, eu creio que foi o anjo. E ali trocou minha coluna. Ele não chegou nem tocar na minha coluna. Tremendo. Deus operou. Agora, a sua plaqueta, como que foi mesmo? O médico... A irmã ainda tem esse problema de plaqueta ou... Não, a última vez que eu fiz, tem algum tempo que eu fiz o exame, tinha estabilizado. Estava em 200 e alguma coisa. Mas assim, aos olhos dos homens e aos olhos do médico, não era nem para a irmã estar viva. Não, porque eu nem sabia que eu tinha problema de plaqueta baixa, né? Tudo foi descoberto por quê? Quando eu ficava com o problema do fígado, que eu já falei que Deus me deu o fígado zerado, novinho. Gente, ela ganhou um fígado novo também. Isso é fé, tá? Aí... O médico tinha passado um exame que era para saber em que grau estava a hepatite C no meu fígado, né? Através desse exame. E ele passou um exame que dava o mesmo efeito da biópsia, mas não era biópsia, era outro exame. Mas quando me encaminharam, marcaram fazer a biópsia. E antes de fazer a biópsia, eles me pediram um montão de exame, inclusive das plaquetas. Aí, quando o médico, eu me internei para fazer o exame. Quando o médico pegou o exame, ele viu que as minhas plaquetas estavam 54. 54. E ele falou assim, ó, Dona Maria, pode a senhora se levantar, tirar esse roupão, botar sua roupa. Eu não posso fazer esse procedimento na senhora. Eu falei, mas por que, doutor? As suas plaquetas estão 54. Está muito baixa. E o exame que ele ia me fazer, ia enfiar uma agulha na minha barriga, perfurar e ir até no fígado, para colher um pedaço do fígado e fazer a biópsia. E ele falou, se eu fizer esse procedimento, eu estou botando sua vida em risco. Porque corre risco de você ter uma hemorragia e ser fatal. Então não tem como. A senhora retorna para o seu médico e pede para ele, né, fala com ele que não foi possível. Eu retornei para o doutor e falei com ele. Ele ainda ficou aborrecido, porque ele falou, eu não mandei fazer isso. Aí eu expliquei que foi a clínica de família que me encaminhou. E ele falou, não, vai ser esse exame aí mesmo. Aí retornei, botei de novo na clínica de família. Aí... Não esperei, liguei para o Pedro Ernesto, lá também fazia, e foi lá que foi feito esse exame. E o médico falou, quem trata a senhora, Dona Maria? Eu falei, olha, eu não estou em tratamento, eu estou em acompanhamento. Porque o médico vai começar o tratamento depois desse exame, que vai constar que grau está a hepatite C no fígado. Aí ele falou, pelo resultado do exame, você não vai precisar de tratamento, não. O seu fígado está tudo 100%. Aí eu peguei o exame e falei, então eu vou levar para o doutor. Que ele não precisava marcar, os clientes dele... direto. Ele falava, o dia que ele estivesse lá, a gente podia ir. Não precisava marcar, ele atendia. E assim eu fiz. Aí falei com ele que eu tinha pego o exame, que o doutor que fez disse que não precisava de tratamento. Aí quando ele olhou, ele falou assim, Maria, o seu filho está novinho. Glória a Deus. Então a senhora tinha fígado ruim e o Senhor abençoou e deu um fígado novo. Deu um fígado zerado, novinho. Aí foi quando ele falou, Maria, para quem tem fé, né? Eu falei, mas eu tenho muita fé no meu Jesus. Então, aí ele tinha... Jesus é o médico dos médicos. Ele tinha falado que ia pesquisar porque que as minhas plaquetas estavam caindo. Aí quando de 54 caiu para 14, ele duvidou do exame. Porque achou que o exame tinha sido errado porque eu não estava tendo hemorragia. Nossa. Aí ele pediu outro exame. Aí eu falei, tá, eu vou fazer no laboratório Labs, porque eu fui na clínica de família. E muita gente acha que lá, dependendo de quem trabalha, ele não tem aquele cuidado, pode misturar exame e confundir exame. Na realidade, ele não acreditou, teve que fazer um novo exame. Isso, pedi um novo exame e eu fiz lá no laboratório Labs, que é um laboratório muito conceituado, até conhecido aí no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. E quando eu peguei o exame, de 14 caiu para 12. Aí ele... De 54 já foi caindo. Eu nem sei antes, porque quando eu fiz já estava 14... E logo em seguida caiu para 12. E ele falou, não vou nem pesquisar. Vou enviar a senhora para o Hemorrios, né? Aí me deu o papel para mim para o Hemorrios. Mas como Jesus falou que eu era um milagre... Deus usou um vaso e falou... 3 vasos que Deus... 3 vasos Deus revelou, falando, diz para minha serva que a vida dela é um milagre nas minhas mãos. E para um dos vasos, que foi a Beatriz, Deus revelou o anjo costurando as minhas veias para o sangue não sair.
né? Obeira Beatriz, Obeira que faz Beatriz, parte da nossa igreja. É isso, né? E ele me encaminhou para o Hemorris. Depois, quando eu fiz o outro exame, caiu de novo, aí caiu para 8. E eu não fui para o Hemorris. Por quê? Porque a irmã creu e teve fé. Isso, e eu pensei... que o Senhor falou para a irmã. Isso, e também eu pensei assim, quando chegar lá, eles também não vão acreditar, com a plaqueta daquela não perdendo sangue, eles podiam até me usar como cobaia. Eu falei, não, senhor, eu não vou não, o senhor já me deu o meu milagre, glória. então eu não vou ter mais para mim, eu vou para onde? Se o milagre Jesus operou, ia fazer o que na mão dos médicos da terra? Não tem como. Se Deus já tinha feito. Então a irmã é um milagre vivo, tá então vendo? Não tinha o que milagre eu fazer lá. Vivo. Não fui mais. E estou vivendo até hoje um milagre que Deus operou na minha vida. Porque opa, quando Deus faz, está feito. Né? E ele, com os irmãos, ele continua fazendo. Ó, lá, eu não recebi esse milagre que eu vou falar, mas foi uma criança lá na nossa igreja, bebezinho, recém-nascido, nasceu com problema do HIV. Né? E Deus usou a missionária, a Fátima. Deus usou ela para tocar na criança. E Deus falou, estou dando a cura. E foi constatado pelos médicos o HIV e depois dos exames, a cura na criança. Já fez 1 aninho a criança. Tá linda. Estar gravando com a missionária Fátima. Tá linda essa criança. Saber, vai falando aí nos comentários, missionária. Queremos conhecer a missionária Fátima também, queremos ver o testemunho dela. Então aí vocês colocam no comentário. Tudo que Deus faz, que eu faço, tudo é para honra e glória do nome do nosso Deus. A gente quer saber de uma... Eu quero que a irmã conte que há alguma causa que a missionária Zezé estava 20 anos guerreando com fé e Deus deu vitória para ela nessa causa. Então você que está com uma causa que acha que está perdido, aos olhos do homem estava perdido. Mas Deus lhe deu essa grande vitória. Então conta para as pessoas essa causa aí para a gente fechar, missionária Zezé. Irmão, eu entrei agora esse mês que nós estamos, ia fazer 23 anos, né? Uma causa de família, de herança. E passou muitos anos, teve 3 audiências, mas nunca tinha assim decisão. Tinha certeza, mas não era definitiva. Glória a Deus. E teve agora, dia 1º de junho, teve, né? Mais uma audiência. Mais uma audiência. E ali, mas desde o começo, quando eu entrei nessa causa, Deus falou que era comigo. Deus falou, não tema, minha serva, que eu sou contigo. Né? Tem pessoas que querem saber, missionária Zezé, como que escuta a voz de Deus? A irmã anda na rua e Deus fala com a irmã assim naturalmente, a irmã está em casa e Deus, como que faz? Como que é ouvir a voz de Deus? Irmão, Deus fala com a gente de diversas maneiras. E assim, quando eu entrei na causa, eu falei com Deus. Deus falou diretamente com a irmã assim, não, no ouvido, não, coração? Deus usou um vaso para mim. Eu falei assim, Deus, se o Senhor for comigo nesta causa, eu vou lutar até o fim. Mas se o Senhor não for, aqui mesmo eu paro. Estou saindo fora porque de mim eu nada posso fazer. Aí Deus levantou o vaso e falou, eis que eu sou contigo, minha serva, não temas. Mas a irmã dobrou o joelho, falou com Deus e Deus... imediatamente usou o profeta vaso, e veio até a irmã. Confirmou que era comigo, que era para mim não temer, né? E esse mesmo vaso Deus usou depois, falou que ele ia colocar palavras nesse processo que não tinha. Deus ia colocar palavras, agora me pegou, não sei que Deus não falou que palavras que era, mas que ele ia botar palavras que não tinha no processo, né? E eu quero dizer, irmão, porque não adianta, quando Deus está numa causa, não tem nada que impeça o agir de Deus. Glória. Porque foi a pessoa que entrou com a ação, inventou muita mentira, inventou muitas coisas, né? Mas o nosso Deus sabe como jogar as mentiras por terra, porque a gente sabe de onde é que veio a mentira. O pai da né? mentira é o pai da mentira, Satanás, né? E Deus tinha falado comigo que envergonha ela, porque ela tinha inventado muita mentira, né? E verdadeiramente, nessa última audiência, ali foi tudo esclarecido. Tudo foi esclarecido. Tudo que ela falou que foi mentira, tudo ali foi, né? Ela foi envergonhada e a verdade, onde a verdade chega, que a verdade é Jesus, e onde Jesus chega, algo acontece. Porque a mentira cai mesmo por terra. E quem está inventando a mentira é envergonhado. Aí e Deus, assim... A irmã ganhou a causa de ganhar a causa. 23 anos. 23 anos, ia fazer agora nesse mês que nós estamos. No caso, né? 22 anos e 11 meses. Tudo certinho. Entendeu?
Porque quando Deus fala, não adianta. Ó, Deus usou muitos vasos para mim. Ainda fala, uma vez Deus usou para mim, falou assim, irmã, Deus manda falar para a irmã tem uma causa na justiça. Nem conheci o vaso, nem conheci. E para a irmã saber que é Deus que está falando com a irmã, Deus manda falar para a irmã, essa causa é do teu marido. Eita, Deus usou o vaso então no profundo, porque realmente a causa não era sua, era do seu esposo. É, do meu esposo. A causa não é da irmã, é do seu esposo. A irmã já não duvidou. E Deus ainda falava assim, olha, e depois Deus falou para mim, que se fosse pelos meus méritos, eu não ia alcançar vitória, que era Deus na causa trabalhando ao meu favor. Que era tem ele, pessoas que quer usar, né? Era ele que estava me dando a vitória, ele. Porque se fosse depender de mim, eu não tinha como ganhar essa causa. Realmente não tinha. Porque para mim, era uma coisa impossível, para mim. Mas para nós não tem nada impossível, e Deus moveu mesmo. Tremendo. Deus usou mesmo, usou a juíza que... Tudo foi encaminhado pelo Senhor. Tudo Agora, preparado. Uma pergunta que eu fiz para a missionária. A irmã já conseguiu ouvir Deus falar nitidamente com a irmã? Algo assim que a irmã precisava resolver. E Deus falou assim, faz assim, assim, assim. A irmã já conseguiu ouvir Deus assim? Ou só através de profeta? Não, tem coisas que assim... vem dentro de Por nós. causa da fé. Vem aqui dentro da gente, assim, a gente não sabe nem explicar, né? Vem aquilo, fica aquilo firme, aquela certeza aqui dentro da gente para fazer. E depois Deus confirma que é Ele que está, né? Tocando em mim, para mim fazer. Né? Deus confirma que é Ele. Maravilha. Glória a Deus. Gente, se vocês gostaram, ainda tem mais outras coisas que eu ia perguntar à missionária Zezé, mas infelizmente senão o vídeo vai ficar muito longo. Deixa para a próxima. Se você quiser saber mais, quero ouvir mais a missionária Zezé, vocês deixam aí no comentário que aí eu vou conversar com ela e a gente marca novamente outro vídeo, amém? Então não deixe de deixar seu like, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. Missionária, gostamos. Queremos ver mais a parte do testemunho da missionária Zezé. Que Deus abençoe o nosso grito de guerra. Vem comigo, dando glória.